explosão mesmo por falta de fiscalização de uma área, né? Mas os conflitos nessa área, beleza, Dudu, beleza. Os conflitos nesses países muçulmanos, eles são mais frequentes, né, do que em qualquer outra região que nós conhecemos, tá? Então, toda vez que tem algo atípico, né, como ocorreu ontem, a gente fica preocupado, a gente começa a prestar atenção nos desdobramentos que esses conflitos eles podem ocasionar, tá? E como a gente está falando de regiões conflitantes, então o conflito é sempre um assunto interessante, guerras, né? Disputas de poder. Lá no Líbano, como aconteceu ontem, não é diferente. Há uma disputa de poder lá também, há muito tempo, né? Eles passaram durante um bom tempo por guerra civil e aí a sequência de instabilidade, muita migração, as pessoas fugindo desse conflito, assim como a gente tem falado do continente africano, né? Áreas de conflito, as pessoas fazem o quê? As pessoas migram, né? Vão para outras regiões, buscam novas áreas, tá? Bom, nós estávamos falando ontem de Sudão e eu falei para vocês que nós temos aqui dentro do Sudão uma divisão do território. O norte do Sudão, né, está ligado ali à origem ou à religião muçulmana. Tem ali uma crença numa religião distinta, né? E o sul do Sudão é mais cristão, então ligado ao cristianismo. Então aí já tem um racha religioso dentro do país. Sem falar das outras disputas, né? Eu disse ontem para vocês, deixa eu só ver aqui, por exemplo, que a partir de 83, né, foram implantados ali alguns sistemas que desagradaram ali boa parte da população, né? Por exemplo, foi implantado o Alcorão e a Sharia, né? As leis islâmicas contidas no livro sagrado. Então isso aí acabou gerando uma insatisfação por boa parte da população. Um outro ponto é que o Estado deixou de ser laico, né? Ou seja, ontem também nós falamos o que é um Estado laico, um Estado que não assume uma religião só, né? Porque a partir do momento que ele faz isso, ele acaba excluindo as outras religiões do seu território. Por isso que o Brasil é um país laico, por mais que não pareça, ainda é um país laico, né? E eu parei dizendo para vocês justamente desses dois pontos. Primeiro, em 97, o embargo econômico dos Estados Unidos para o Sudão ainda era um país só, né? Mesmo já tendo ali uma certa divisão da nação, né? O Sul querendo a separação, mas ainda era um país só, tá? E os Estados Unidos acabam embargando o Sudão porque entende que o país protegia, né? Ou estava ligado ali a algumas facções, grupos terroristas. E, como eu já disse a vocês, os Estados Unidos ele combate esses grupos terroristas há um bom tempo, né? Em 2001 isso fica mais forte, a gente já falou disso, que começa a guerra ao terror, mas ele já combatia há muito tempo, né, esses grupos terroristas que cometiam atentados no mundo todo, inclusive lá nos Estados Unidos, e passaram a cometer mais a partir dos anos 2000, com uma frequência muito maior, né? Esses grupos terroristas que a gente também já comentou esse ano, só tem esse tipo de atividade porque eles querem chamar atenção, são grupos guerrilheiros que não tem ali uma equiparação de forças, né, para poder competir com uma potência bélica como os Estados Unidos. Então eles praticam atos para poder amedrontar a população. Essa é a ideia, tá? Aí começa um grande conflito em 2003, que é o conflito de Darfur. A gente tinha começado a falar dele ontem, quando nós encerramos, né? Encerrou o nosso tempo. Darfur Brito, está mais a oeste do território. Fala, Conrado. dos conflitos tem um filme, né, eu acho, o Sniper Americano, se não me engano, fala sobre isso. Sim, isso mesmo. Tem vários filmes, né? Várias produções falando de vários conflitos nessas áreas, né?
principalmente no mundo islâmico, que é onde nós temos a maior interferência, tá, dos países ocidentais, das grandes potências. Quando eu digo grandes potências, porque os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, eles formam uma aliança, né, para poder intervir nesses países, os países de origem muçulmana, origem islâmica, tá? Então é muito comum a gente ver, por exemplo, o combate ao Estado Islâmico, uma junta militar composta por Estados Unidos, Inglaterra e França, intervindo naquela área. E se vocês repararem, são sempre os mesmos estados que acabam sofrendo com os ataques terroristas, porque são os que mais intervêm lá também. Então o fato deles intervir no Oriente Médio ou nos Estados Islâmicos acaba deixando eles também suscetíveis ali a esses possíveis ataques, né, terroristas, tá? Esse conflito de Darfur que eu falava ontem para vocês, ele está ligado mais a oeste do país. Ele pega as duas regiões, ele vai pegar tanto a região norte quanto a região sul, né, no oeste ali. Esse conflito é uma insurgência da população, ou seja, a população ela insurge contra o governo do Sudão, né? Porque o governo do Sudão ele trata Darfur com certo descaso. Então ele não investe nessa região. Essa região, não tendo investimento do Estado, aumenta ali naquela área o bolsão, né, de pobreza, de miséria, tá? De fome, né, de disputas ali sociais, né? Então a desigualdade social da região de Darfur aumenta em relação às outras regiões do país, correto? Então o conflito de Darfur ele tem início em 2003 e ele se estende até os dias de hoje, mesmo depois da divisão do território do Sudão. Essa região de Darfur ela continua em conflito ainda, tá? Nós vamos mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar no mapinha para vocês, onde está localizado essa região, né? E falando um pouquinho mais justamente desse conflito, tá? Então, lá, o Sudão é sem dúvida um dos países mais instáveis politicamente do mundo. Então, a instabilidade política existente lá. Nós temos vários outros países que a política é muito instável, né? Inclusive o Brasil nos últimos anos tem uma política instável, mas não se compara à política executada nesse país, né? Então, tem conflitos ali que são históricos, disputas internas, né, pelo território, tá? Então, deixa eu citar o Eric aqui, que ele já estava. Então, as disputas pelo território ali, que estão ligados desde a independência que a gente falou na aula de ontem, que marca lá na década de 50, 55, né? Quando eles conseguem a independência em relação ao Reino Unido. Tá? Então, a disputa ela continua até os dias de hoje. Então, são grupos, movimentos que querem assumir o poder do país, ou dos dois agora, né? Agora dividido, mas que querem ter o controle ali, né? Então eles não chegam a um consenso. Quem sofre é a própria população. Quando tem um país que tem ali um conflito civil, disputa de poder, quem está sofrendo é a população mais pobre, né? Então nós temos aí, desde a década de 50, duas guerras civis, né, até a independência do Sudão do Sul. Então antes da independência, duas guerras civis, né? Lembrando que o Sul é de uma região de maioria cristã, tá? E que fica em contraste com a região norte, que é de maioria islâmica. Então, por isso, os grandes embates. Tá? Conflito de Darfur emerge ali, vai emergir como elemento mais dramático nesse contexto, porque ele vem de 2003 até os dias atuais, muita gente morrendo nesse conflito, tá? Milhares de refugiados, milhares de refugiados. A ONU ela tenta intervir nessa área, mas é muito complicado, né? Porque já ocorreu a separação do território, então ali sempre foi uma área conflitante, né? Mas você tem que entender que no continente africano, e é o que a gente tem falado nas últimas aulas, essas áreas, essas regiões, elas dependem, né? Elas dependem muito ali
de criação de campos de refugiados para poder atender essa população, tá? Porque no meio dos conflitos tem uma população civil que nada tem a ver, né, com esses conflitos. E se você não intervir ali, essas pessoas acabam morrendo, tá? Então nós temos lá mais de 300 mil pessoas mortas nesse conflito, né, de 2013 até hoje. Tá? Isso ali segundo a Organização das Nações Unidas, que é a organização que está inserida nesse contexto dos conflitos civis dentro do continente africano. Né? E quase 3 milhões ali tiveram que abandonar o seu território, principalmente indo para o país vizinho, que é o Chad. Né? Então eles vão para lá e lá eles tentam dar sequência à sua vida, né? Sem colocá-lo em risco, como é o caso de um conflito, uma guerra civil como essa que acontece nesse país. E um outro ponto importante para a gente falar desses países africanos em conflito civil é que essas guerras elas são sangrentas. Então esses movimentos eles invadem uma área que esteja ali oposta aos seus ideais, pega os civis e mata a mulher, mata a criança, mata idoso, tá? Pessoas inocentes acabam morrendo, né? São assassinados por esses movimentos que o único objetivo deles é exclusivamente ter o poder desses países. Então, os movimentos que a gente tem discutido aqui sobre o continente africano, o objetivo deles é assumir o poder, é estar ali dominando essas nações. Esse é o objetivo maior. Tá? E é daí que vem a grande crítica sobre os países europeus que abandonaram e não dividiram corretamente, né, esses territórios. Tá? Os dois principais grupos que atuam em Darfur são o Movimento de Justiça e Igualdade, MJU, e o Exército de Libertação Sudanesa, que a gente falou lá no comecinho, também está ligado aí nessa região. Então, dois movimentos que estão ali lutando, né, pela influência daquela área, tá? Aí do outro lado você tem quem? Tem o governo, que faz bombardeio aéreo àquela região. Qual que é o objetivo? Destruir ali a organização, né? Só que acaba matando inocentes. É muito parecido com o que o Bashar Assad fez lá na Síria, quando a gente falou de Síria. Quando ele vai atacar lá o grupo guerrilheiro que era apoiado pelos Estados Unidos e aí o governo sírio ele é acusado, né, de matar muitos inocentes e aquele grupo guerrilheiro depois acaba virando um dos grupos terroristas mais sanguinários da atualidade, que é o Estado Islâmico, né? Então a gente também tem que entender essa interferência externa e o que ela acaba ocasionando dentro desses países islâmicos. Tá? Então nós temos lá, ó, do outro lado o governo, além de atacar com os bombardeios, né, tem ali também incentivado, tá? Aí vem aquele termo ali, ó, Janjaweed, que é uma milícia, né, que está ligada ali ao grupo étnico árabe muçulmano que fica localizado em Darfur e é aliada do governo. Então o Janjaweed, eles são aliados, né, do governo, tá? Para poder diminuir a influência dos dois outros movimentos. Tá? Então, tem um acordo de paz que foi assinado em 2006, mas esse acordo de paz ele não foi aderido pelos grupos rebeldes da região, então eles continuaram praticando a violência naquela área, né? E ela foi retomada intensamente em 2013. Então, ela aumentou em 2013, aumentou o número de mortes também, e aí o número de refugiados da região ali, Darfur, também aumentou, porque se as pessoas ficarem, elas vão acabar morrendo, né? Em 2011, ocorreu, então intensifica em 2013, mas no meio termo ali, nessa ideia cronológica, em 2011, nós temos a independência do Sudão, né, por um referendo que vai pegar justamente aquele período que nós já discutimos esse ano, que é o período da Primavera Árabe. Lembra que na Primavera Árabe tinha aquele mapinha dos acontecimentos, a gente foi falando deles, né? Lá no norte do continente africano. E aí chega a Primavera Árabe também onde? No Sudão. E o Sudão busca o que ali? Divisão do território, né?
Sudão, o sul do Sudão, melhor dizendo. E aí, depois do referendo, acaba sendo aceitado pelo governo do Sudão a divisão desse território, né? E aí também uma trégua aos conflitos naquela área. Tá? E aí o Sudão permite a formação e independência de um outro estado após a divisão, que é o Sudão do Sul. E os conflitos acabam diminuindo bastante. Hoje os conflitos são mais diplomáticos e econômicos, né? Porque o Sudão do Sul não consegue ter ali um crescimento econômico. Não que o Sudão, que está ao norte, tenha um crescimento absurdo. Mas lembra que ontem eu mostrei para vocês o PIB dos dois países, das duas regiões. O que mais concentra ali capital é o do norte, porque é ele que controla a atividade petrolífera da área, né? Então o sul tenta também ter um controle sobre aquelas bacias, né? Reservas jazidas de extração de petróleo, melhor dizendo, tá? Mas por ser um país mais jovem, a tendência é que tenha ali ainda, né, um certo período de tempo para poder obter esse crescimento econômico, né? Nenhum país que surge já consegue um crescimento econômico de cara. Ele precisa de um certo tempo ali para conseguir esse crescimento econômico, né? Como vocês sabem, tá? Então, esse é o mapinha aí do conflito. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Isso mesmo. Esse é o mapinha do conflito, da região conflitante. Então, nós temos ali, né? O mapa da região. Tá? Ali mostra a região de Darfur, né, ao oeste. Tá? Depois da divisão, ela ficou muito mais ligada ao Sudão, né? A capital lá, Khartoum. Então, esse é o principal objetivo deles, né? É discutir com esse governo do Sudão o fato do abandono, né? Abandono social, tá? Socioeconômico da área, né? Então, a disputa ali com o governo do Sudão, tá? Mas faz fronteira também com o Sudão do Sul, né? Então eles têm uma disputa ali, principalmente pelo escoamento do petróleo, que é o principal produto, né, produzido, né, nesse país aí, tá? E lembrando que esse conflito de Darfur ele tem início pelo abandono do Estado, então uma área abandonada, uma área onde o Estado não investiu, né, em infraestruturas, certo? Existem apenas dois países aí, Sudão e Sudão do Sul. Darfur é uma região conflitante, é uma região que, na visão deles, é necessário derrubar o governo do Sudão para que haja igualdade ali dentro do território. Tá? Darfur pertence ao território do Sudão. Não vão ver esse mapinha, chegar lá na hora de fazer o exercício, na hora da prova, e colocar que existem três países aí. Aí existem dois países e Darfur, que é uma região do Sudão, onde não existe ali desenvolvimento social. E essa é a grande briga entre esses países, tá? Deixa eu ver aqui. Sudão do Sul, falar mais um pouquinho dele, a gente quase não falou, né? Separado em 2011 por um referendo, 99% da população votou a favor da divisão do território, pela saída, né, do país, né? Então, votou ali a favor do movimento separatista. E isso, é claro, foi levado em consideração pelo governo do Sudão, que acabou aceitando, porque era um momento de revoltas nos países árabes. Então, era um grande medo do Sudão, era que essa revolta lá no sul chegasse até o norte e derrubasse o governo. Então, a melhor saída foi o quê? Liberar, né? Então, liberou o território. Sudão do Sul, nós falamos. Eu falei ontem para vocês. O território do Sudão ele está numa bacia sedimentar. Bacias sedimentares são ricas em recursos energéticos, né? Ou você tem petróleo, ou você tem gás natural, você tem carvão mineral, você tem os três, né? No caso ali, eles são ricos em petróleos e outros tipos de minérios, né? Minérios metálicos, tá? Que servem para abastecer também ali, eles fazem atividades extrativas para abastecer outros países no mundo, tá? Mas principalmente o petróleo é uma atividade
que movimenta, né, o país. Praticamente é a única atividade que o país tem, né? Bom, aí tem os problemas criados com a separação, né, a criação desse novo país. Primeiro, recursos naturais escassos. Você tem ali o petróleo, você tem minério, mas faltam outros tipos de recursos para poder abastecer, né, aquela área. Tá? Então você fica dependente de outras áreas, de outras regiões. A moeda muito desvalorizada, né? Uma moeda que, em relação ao Sudão, ela é muito mais desvalorizada, muito mais baixa, né? E o direito dos cidadãos, porque também no Sudão do Sul, depois da criação do Estado, ele foi tomado ali por um movimento mais autoritário, que não respeita o direito dos cidadãos. Apesar de ser um país que a gente tinha dito ontem, que queria fazer uma cisão com o Sudão, porque o Sudão também não respeitava os direitos dos cidadãos, né? Quando ele implanta lá o Alcorão e a Sharia. Então, imaginava-se que o Sudão do Sul ele romperia isso, né? Ele traria os direitos ali, mas ele acabou não colocando esses direitos aos cidadãos aí do país, né? Disputas pelo petróleo com o norte para ver qual país é detentor da extração daquela área, né? O país que controlar esse tipo de atividade, ele controla ali boa parte da economia do país, né? Falta de infraestrutura. O Sudão já era um país subdesenvolvido, é importante que a gente fale isso, pobre, população miserável, né? Aí ele se dividiu. O Sudão do Sul, que é um país recente, então ele tem aí 9 anos de criação, ele herda a infraestrutura que já era precária. E o fato de ele ser um país novo, ele não tem condições financeiras para poder executar ali melhorias de infraestrutura dentro do território. Então, o Sudão do Sul, ele herda uma infraestrutura precária e não consegue melhorar ela, porque ele não tem capital para isso. Então, a gente pode colocar aí que para boa parte da população do Sudão do Sul, a falta de infraestrutura está presente no território, né? Maiores problemas socioeconômicos do mundo hoje estão ligados ali ao Sudão do Sul. Tem outros países do continente africano também que têm esses problemas socioeconômicos, mas não é atual, né? Já é histórico. Por exemplo, Eritreia, Etiópia, são países ali do continente africano, Serra Leoa, que tem aí problemas socioeconômicos gritantes, né? Doenças como a cólera também presentes dentro do Sudão do Sul. Isso é uma típica doença de país subdesenvolvido, pobre, que não tem sistema de saúde para controlar epidemias, né? No caso aí, a cólera é uma epidemia dentro do país, tá? Guerra civil motivada pelas duas maiores etnias do país. Então, apesar de ter 9 anos de criação, o Sudão do Sul hoje já tem uma guerra civil que ela está ainda se desenrolando, né? Você tem ali o Dinka e Nuer, ou Nuer, né? Melhor dizendo, que estão ali disputando, tá? Pelo poder desse, né, país, tá? Então, apesar de 9 anos de criação, nesses 9 anos já tem uma guerra civil que busca, né, o poder dessa área, tá? A independência ocorrida lá no sul deixou o governo de Khartoum ainda mais fragilizado politicamente, né? Porque eles já tinham ali a pressão separatista do sul e agora eles também têm uma pressão separatista em Darfur. Lembra que eu falei, Darfur não é uma região, não é um país, né? É uma região conflitante com o governo de Khartoum e eles pedem hoje também a separação do território, eles querem ser um estado independente. Se isso chegar de acontecer, aí o continente africano passa a ter 55 países, né? Mas a princípio o governo de Khartoum ainda não liberou isso, né? Não liberou a criação, a separação dessa região, tá? Nós temos ali a questão étnica, né? Dentro desse território também muito forte, tem várias etnias. É claro que a etnia predominante é a muçulmana ainda, né? Mas o fato de ter várias etnias
leva também a esses conflitos, né? A esses grandes movimentos pelo poder, pela disputa de poder. Isso vale tanto para o norte quanto vale para o sul também, tá? Aí tem as organizações humanitárias, as ONGs que estão espalhadas nesses países do continente africano. Tem ONG também aí no Sudão, né? A ONU, que também vão atuando nessa região. Qual é o objetivo deles, dessas organizações humanitárias e da ONU? Conter ou minimizar ali os danos diretos, né, aos direitos humanos, tá? Ou seja, o direito à vida. Esse é o básico de todos os direitos humanos, né? Todo indivíduo tem direito à vida, tá? Mas numa região como essa, onde você tem conflitos a todo momento, disputas pelo poder, a vida ela fica em risco. Por isso que esses agentes eles acabam atuando com mais força, tá? Então nós temos lá, no entanto, a relação dessas organizações com o governo não é muito amistosa. E por que não é muito amistosa a relação dessas organizações com esses governos? Porque os governos são autoritários, né? Então os governos eles são autoritários e eles acabam sendo ali ameaçados ou indicados por essas organizações como governos autoritários e que cometem ali crimes contra a humanidade. Então, esses governos eles não aceitam a presença dessas organizações, principalmente da ONU. Tá? Então, acaba havendo ali uma discordância do papel desses grupos dentro do território, né, deles. Tá? Então, eles acabam influenciando, eles acabam dizendo que a ONU ela acaba promovendo uma discordância ali dentro do país, né? Quando na verdade o que ela está buscando fazer é apenas resguardar o direito desses cidadãos, desses civis que estão no meio ali do conflito, né? Tem uma questão também, né, que é muito discutida, que é o poder da ONU, limitada. A ONU ela acaba sendo limitada ali pela atuação de outros países, né, da China, dos Estados Unidos, tá? Mas principalmente da China no Conselho de Segurança, porque o governo chinês ele tem vários acordos com o Sudão, principalmente para importação de petróleo e de minérios. Esse é um outro ponto interessante. Então, toda vez que a ONU ela tenta dar um tipo de sanção ao Sudão, a China acaba intercedendo, né? Ou toda vez que a ONU ela promete ali, ou ela busca criar um grupo para fazer uma missão, né? Uma interdição dentro do Sudão, a China acaba intervindo, porque a China é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança, aquele que a gente falou no começo do ano, que tem 5 países lá, a China é um deles. Tem Estados Unidos também, mas a China é um desses membros permanentes. Então a China acaba intervindo e fala, não vamos intervir lá no Sudão, né? Deixa como está, tá? Então isso aí acaba diminuindo ali a esperança da população, né? Por uma paz mais duradoura naquela área, naquela região. Eu comentei para vocês hoje não, mas na aula passada, né? Eu cheguei a comentar com vocês que dentro dessa ideia de governo, né, de influências externas que ocorrem dentro do continente africano, nós temos a grande interferência, primeiro, da Europa, dos países europeus que historicamente sempre interviram, né, no continente africano, tá? E mais recentemente nós temos ali também, com o crescimento econômico desse país, a China intervindo nessas áreas. Tá? Então hoje o principal país a intervir nos países do continente africano é o governo chinês, porque ele faz vários investimentos dentro do continente africano, né, principalmente para a extração desse tipo de atividade. Tá? Atividade extrativa de petróleo, de minérios, investe em construções de indústrias naquela área, gera empregos para a população, mas o objetivo do governo chinês é estar interferindo, fazendo o papel, né, de quem no passado ali era dominado por europeus ou tinha influência dos Estados Unidos, tá? Alguém desmutou aí, quer fazer alguma pergunta?
Não, professor, eu Sim, desmutei não? sem querer. Ah, tá. Fica à vontade. Não sei se a Oi, Yara entrou aqui, bom não sei se dia, ela vai querer Thiago. falar alguma coisa. Bom dia. Bom dia, tudo Pode dar um bem? recadinho? Dá uma licença um pouquinho? Fica à vontade. Então, tá bom. Bom dia, meninada, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Olá. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Desculpa, chegou uma ligação aqui. Deixa eu falar para vocês uma situação. Então, todos estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Ok? Sim. Então, tá bom. Ah, nós estamos num processo assim de terceira semana de aula já, né? Então, nessas 2 semanas e meia aí, os professores me passaram um relatório da frequência de vocês nas aulas. Então, a gente está indo mais para um lado de controle de frequência, a gente já tinha isso, mas como a situação está se estendendo cada vez mais, e a gente não tem data para voltar ainda definida, até porque é óbvio, aí os casos estão aumentando de dia a dia, né? E a gente ouve as notícias aí. Então, o que eu preciso? A frequência de vocês cada vez mais nas aulas. Então, por isso que a gente, inclusive, colocou mais atividades durante as aulas se tornaram mais práticas. Eu já conversei com alguns alunos que estão gostando muito mais agora, porque fazem as atividades na aula, já mostram para o professor, e isso não impede de ter tarefas. As tarefas fazem parte da vida de vocês, sempre fizeram, presencialmente também. Mas diminui um pouco aquele volume de informação que ia e vinha através de e-mail, de mensagens. Eu tive algumas situações de aluno que enviava e-mail e não chegava, ou esperava vencer o prazo e não conseguia mais enviar as atividades. Então, dessa forma, dá condições de vocês trabalharem durante a aula, mais durante a aula. Nós teremos as atividades avaliativas durante as aulas, onde vocês terão que estar com as câmeras ligadas. Eu vou sugerir que vocês estejam com a camiseta da escola, pode ser de interclasse ou da escola mesmo, porque os professores vão fazer um print da aula dessa atividade avaliativa, porque a gente tem que arquivar em processo para a Secretaria da Educação, a gente tem que comprovar que a gente está dando aula e avaliando vocês. Então, os simulados também a gente arquiva todas as informações, tempo de prova, tudo isso é organizado. Então, eu peço que vocês, inclusive, coloquem no grupo de sala de vocês, no grupo de colegas, que a chamada está sendo controlada, sim, que a presença está sendo controlada. Eu enviei um e-mail aos responsáveis com todas as orientações do semestre, e alguns pais já me mandaram mensagem hoje de manhã perguntando se o aluno está devendo alguma coisa, se está fazendo as atividades, se está assistindo aula. E nesse ponto, assim, eu sou muito sincera e honesta. Se o aluno está assistindo, ele está fazendo tudo. Se ele não está participando das aulas, ou se ele está ligando a câmera e sumindo, ou entrando na aula e não entregando atividades, o professor tem um controle de tudo isso. E isso vai, inclusive, pode ir para ocorrências de vocês, tá? Então, eu peço que vocês cuidem da frequência de vocês, da participação de vocês nas aulas, do controle do cronograma, da atenção ao cronograma, porque é muito importante seguir o cronograma. Os professores vão colocar os conteúdos antecipadamente para essas atividades avaliativas, e é só seguir. A organização está feita e sempre deu certo, tá? Então, basta participar e fazer as atividades. Porque o ano que vem vocês estarão no ensino médio, pode ser que o ano que vem já tenha um Enem seriado para vocês fazerem, que é uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo, uma prova no terceiro.
o governo está em estudo disso. E vai cair o quê? Pré-requisitos do nono ano. Então, vocês têm que fazer, logicamente, um nono ano melhor possível que vocês possam. Eu tenho certeza que os professores estão dando excelentes aulas, estão se desdobrando. Hoje de manhã eu já assisti várias aulas e são encantadoras, prende atenção, é só o aluno querer. E por isso que a gente briga com vocês, no bom sentido, para abrirem as câmeras. Porque quando você abre a câmera, você interage mais com o professor, tá? Outra situação. Eu mandei no grupo de sala agora um convite para um aulão que vai ter sábado. Esse aulão, inclusive, no convite está lá, estendido ao nono ano até o terceiro ano. É um modelo diferente de aulão, são disciplinas, assunto que vai trabalhar a interdisciplinaridade, que vocês vão ocupar para o resto da vida de vocês, tá? Então, vai abrir com a professora de redação, professora Miriam, e o tema do sábado vai ser agrotóxicos. Então, a Miriam vai falar como usar esse tema em redação. Aí, depois, vai ter a participação de um professor de química, do professor Franklin de vocês, do professor Renato de geografia, do professor Adriano de sociologia, da professora Daiane de biologia. Então, cada um dentro da sua área falando sobre o mesmo tema, né? Então, como que pode ser abordado isso em questões de vestibulares, em questões de avaliações seriadas? E se aparecer para vocês um tema de redação, como que vocês abordam esse tema? Então, é um aulão que eu tenho somente 100 vagas, porque é o que o que pode acessar o link são 100 vagas. Então, os 100 primeiros alunos que acessarem vão assistir às aulas, tá? Essas aulas provavelmente não ficarão gravadas, porque é um aulão extra. E eu vou falar para vocês que eu já tive, a partir do momento que eu coloquei o convite no Instagram ontem, eu já recebi mensagens de alunos de outras escolas querendo participar. Mas a gente vai fazer só para os alunos do Flame, certo? Então, estão convidados e a gente vai ter outros pela frente. Os que eu achar que se estende ao nono ano, eu vou convidar vocês, porque quanto mais à frente vocês estiverem, melhor para nós, né? E procurem participar o máximo que a gente oferece, certo? Para vocês saberem, assim, a gente está trabalhando paralelo com plantões de obras literárias para o terceiro ano, vestibulares. A gente está, hoje à tarde, o terceiro ano e segundo tem uma aula de potência de leis para resolução de exercício física. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade ou alguma sugestão, a gente queria um plantão extra de tal disciplina. A gente queria reforçar determinado conteúdo. É só vocês me falar que eu vou conversar com os professores e, de repente, a gente pensa numa situação para vocês. Tá bom? Certinho? Tem alguma dúvida, pessoal, sobre o que eu falei? Não? Ok? O que vocês estão achando das atividades feitas em sala de aula? Está melhor? Querem falar sobre? Não? Tudo ok? Então, quando há o silêncio é porque concorda, né? Mas qualquer coisa eu estou à disposição, gente. Obrigada, Tiago. Boa aula aí. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia, meninada. Beijo para todos. Tchau, Iara. Tchau. 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 Bom, continuando aí, então, a gente poder fechar. A gente, já tinha praticamente encerrado. Então, vamos lá.